o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. E eu quero, nesta noite, na presença do Senhor, penetrar com vocês, com a ajuda do Santo Espírito, com a luz do Espírito de Deus, neste pequeno texto que nos diz muito acerca de um dos maiores ícones da história do povo de Deus e também da humanidade. Davi tem uma história tão bonita, tão heróica, tão fascinante, que o seu legado como guerreiro, a sua fama extrapola os termos da religiosidade. Existem coisas que ganhou lugar na história da humanidade. Emerge que essa história ganha uma esfera que extrapola todos os termos. Tem coisas que é para quem lê a Bíblia, tem histórias da Bíblia que só sabe praticamente os que frequentam igreja. Mas a pessoa de Davi, em todas as suas esferas de atuação, extrapola os termos da religiosidade e ganha um aspecto assim, geral, global, em todos os níveis. Mas o que tem na história de Davi, o que há na história de Davi? Na história de Davi há uma característica, uma chave, um elemento que percorre a sua história em vários momentos e que ele vai ter que aprender a lidar com isso. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. E este é o detalhe da vida de Davi. Este é o ponto na vida de Davi. Esta é a grande questão que pesa na vida de Davi. Eu não posso dizer, e a Bíblia também não nos dá muitos subsídios que clarifica as razões pelos quais, ao longo de toda a sua vida, ele teve que enfrentar o desprezo. E o desprezo é uma das coisas mais terríveis que tem na vida. O que é o desprezo, senão a incapacidade ou o ato de você não perceber o valor que o outro tem? O desprezo, a desconsideração, o desprezo, o desdém, o desprezo, o desapreço, o desprezo é a pessoa olhar para você e não te ver. O desprezo de não ser considerado. Quando o filisteu olha para ele,
e vendo, porque olhar é uma coisa e ver é outra. Vou repetir, olhar é uma coisa e vendo é outra. Ele olhou e viu. Ou seja, ele olhou e botou reparo. E ao botar reparo, ele desferiu o golpe que ele levou a vida inteira. O golpe que poderia fazê-lo tombar diante do filisteu. O ataque contumaz e costumeiro do diabo contra ele. Porque desde o início da história de Davi, quando ele entra em cena, está presente ali o desprezo. Porque quando Samuel entra, o profeta vai à casa de Jessé para ungir o novo rei, a narrativa bíblica nos aponta que todos os 7 filhos de Jessé são convidados para comparecer perante o profeta Samuel, com exceção de Davi. Com exceção de Davi. Davi sofre o desprezo. E eu não quero entrar nos detalhes, nas conjecturas e nas especulações do que dizem os teólogos, os intérpretes. Isso aí eu vou deixar para um outro dia. Mas a verdade é que desde o começo, quando ele entra no cenário, quando o nome dele vem, quando a história abre e apresenta ele apresenta ele já sendo ferido pelo desprezo. Quem imagina só o Jessé se preocupando em arrumar todos os filhos, em posicionar cada um dos filhos para a ilustre figura do profeta Samuel, que estava em sua casa naquele momento, e Davi sequer foi convidado para estar presente. E isso dói. O desprezo produz profundas feridas. É difícil a gente conviver com um desprezo. Diz que o desprezo é pior que a morte. Porque quando você trata alguém com desprezo, quando você despreza alguém, o desprezo é tratar o outro como se o outro não fosse ou sequer existisse. Você olha para a pessoa e não vê a pessoa. Você desconsidera. É um morto vivo. O desprezo é pior que a morte, porque você trata alguém que está vivo como se morto fosse. Você desconsidera, você risca. Davi teve que lidar com desprezo. Dentro de casa. Em relação aos seus irmãos. E por quê? Não sei por quê. Poderia especular, poderia imaginar as razões pelas quais ele fosse desprezado, mas isso não muda o fato. As razões não mudam o fato do desprezo, porque é duro enfrentar o desprezo, sofrer o desprezo, ter que encarar o desprezo. E muitas vezes também em nossa trajetória, as nossas maiores lutas, porque, por exemplo, é melhor alguém que briga, que fala, que às vezes é mais enérgico, do que alguém que não olha mais para a gente, que não considera mais a gente, e que despreza a gente, e que mata a pessoa dentro do coração.
E o Davi vivia isso. E por que ele não foi chamado? Desprezo. Não foi considerado. No cálculo mental de Jessé, o seu pai, todos poderiam se enquadrar naquela condição de ser ungido rei, menos Davi. Mas aí a história avança, passa um pouco, o filisteu está enfrentando os soldados de Israel, e durante 40 dias ele afronta os soldados de Israel, e a batalha está acontecendo. Jessé quer notícias do que está acontecendo com os seus filhos lá no campo de batalha, e ele manda o Davi ir lá sondar para ver como que está e trazer notícia de como está a guerra e também como estão os seus irmãos. Pede para ele levar lá pães, queijos, farinha, tal, lá para o capitão, aquela coisa toda que os irmãos já sabem. Quando ele chega lá no campo de batalha e vê o filisteu afrontando o exército de Israel, ele vai, a Bíblia diz que ele vai e faz uma abordagem a Eliabe, o irmão mais velho. E quando ele vai fazer uma pergunta para o irmão mais velho, o irmão mais velho dá uma cacetada tão grande nele, falou assim: você veio aqui para ver a nossa vergonha, você não presta. E ele bate tão gratuitamente no Davi, e o Davi falou: rapaz, eu só estou perguntando. Mas ele dá um solavanco, um distrato. Ele rebenta o Davi no meio, só porque o Davi apareceu na hora e fez uma simples pergunta. E aí nós vemos o segundo caso, que além de ser desprezado pelo pai, ele era desprezado também pelo irmão mais velho. E ele tem que enfrentar o desprezo. Então a história anda mais um pouco. E ele se apresenta a Saul, o rei. E quando ele se apresenta a Saul, o rei, e se voluntaria para enfrentar o filisteu, o rei também diz para ele que ele não pode enfrentar o filisteu, e elencou ali uma série de fatores pelos quais Davi não tinha a mínima condição e a mínima chance de enfrentar o filisteu. E então nós vemos de novo, agora pela terceira vez, em primeiro lugar ele é desprezado no seio da família pelo pai, em segundo ele é desprezado pelo irmão Eliabe, o irmão mais velho, que deveria, o irmão mais velho Eliabe, naquela estrutura familiar, o irmão mais velho, na ausência do pai, deve agir como pai, de forma paternal, misericordiosa. E agora, perante o rei Saul, o rei Saul também despreza o Davi. Então você percebe que o desprezo vai acompanhando a escalada de Davi ao longo da sua trajetória. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que se Davi fosse dar lado, se Davi fosse considerar o desprezo que vinha de todas as frentes contra ele, ele não teria sido quem foi. Então eu entendo que Davi desprezou o desprezo. Davi não desprezou quem o desprezava. Porque às vezes nós recebemos algo ruim e queremos pagar o mal com o mal. E em nenhum dos casos aqui, em nenhum dos episódios em que Davi é destratado, desprezado, desdenhado, em nenhum momento em que ele é desconsiderado, ele devolve desconsideração por desconsideração.
Em nenhum momento em que Davi é maltratado, ele trata quem está maltratando com maus tratos. Então ele não despreza quem o desprezou, mas ele despreza o desprezo. Porque se ele fosse considerar, e se ele fosse, irmãos, tem momentos da vida da gente, em que você tem que ter uma convicção, baseado no que o Espírito Santo gerou em você, baseado no que Deus está falando com você. Porque vai ter momentos da sua vida em que só vai ter você mesmo, em que só você vai ser por você mesmo. E que se você, em algum momento, depender do aplauso, depender de um joia, depender de um sorriso, depender de uma aprovação, depender de um ombro amigo, talvez você não vai encontrar. E nem por isso você tem que fazer isso como um álibi para desistir. Você não pode fazer disso um álibi para abaixar a cabeça. Você não pode usar isso como um álibi para virar vítima de uma situação. Você não pode permitir que essas coisas bloqueiem o teu coração e aquilo que Deus tem para você. Porque isso também faz, na verdade, esta é a grande razão pelo qual o Davi se tornou o grande herói que ele foi. Porque antes de derrubar aquele filisteu, que a maioria chama de gigante, mas ele nunca chamou, antes de colocar aquele filisteu por terra, ele teve que enfrentar outros gigantes. É fácil quando a gente olha o Davi colocando por terra, atingindo a pedra lá na testa, cravando a pedra na testa do filisteu, do Golias, e o Golias tombando por terra, e a partir daí, todos correm atrás dele, e ovacionam e começam a cantar, Davi, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, cantava-se por todos os lugares, cantava-se pelas ruas da cidade, as crianças ficavam cantando, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, a gente quando olha essa parte, a gente olha, está vendo? Estão todos aplaudindo, mas antes de chegar nessa etapa, ele teve que enfrentar por uma etapa em que ninguém acreditava nele, em que ninguém botava fé nele, e que ele tem que superar isso, e não permitir que o desprezo venha dominar o seu coração, venha capturar a sua chamada. Louvado seja Deus, a Bíblia diz assim, e olhando o filisteu e vendo Davi, o filisteu olhou, e foi a última vez, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quantas vezes, eu não sei até quando você vai ter que suportar o desprezo. Só que chega uma hora que vai acabar, porque Deus vai virar essa página, e tudo que você tinha que aprender com esse sofrimento, você já aprendeu, tudo que você tinha que superar com esse sofrimento, você já superou, porque perceba só, parece até uma coincidência, parece até que é uma coincidência, que agora nessa última etapa desse processo, em que ele está no campo de batalha com o filisteu, o que o filisteu diz para ele? Antes do filisteu dizer qualquer coisa, antes do filisteu empunhar a espada para brandir contra ele, antes do filisteu avançar contra ele, perceba a nuance da batalha. Por isso que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Está vendo aqui? Olha que coisa. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou. Porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. É a linguagem que você diz sem dizer.
Sabe, o olhar, a feição facial, ela diz muita coisa. Se você fizer uma pesquisa sobre as micro-reações emocionais, naqueles júris americanos, existem especialistas que trabalham só para conseguir descobrir se o júri vai votar para condenar ou para absolver o condenado. E eles, ao longo do processo, eles passam horas e horas analisando cada um dos jurados para descobrir por meio porque o veredito vem só no final do processo. E conforme o processo vai andando, os advogados precisam saber o que está pensando os jurados, para que eles vão montando as estratégias de defesa para convencer, cada um convencer. E eles trabalham analisando que as micro-reações faciais. Então é claro que só o jeito que a tua mulher ou a tua esposa olha para você quando você chega em casa já diz muita coisa. As pessoas dizem sem dizer. E a maior parte das coisas que as pessoas dizem não é dizendo, não é falando, verbalizando. Não é verbalizando, irmão. O rosto da gente diz tudo. A nossa face diz tudo. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. As reações, a alma está expressa no rosto. A Bíblia diz que assim como a alma do homem, Provérbios 23:7, assim como a alma do homem pensa, assim o é. Ou seja, o nosso rosto é espelho do estado da alma. Então, quando onde é que eu encontro esse desprezo? Em primeira instância, a Bíblia diz, olhando e vendo, o desprezou. Ele o desprezou com a feição que ele montou no rosto, que o rosto do filisteu, do Golias, quando ele olhou para o Davi, ele desenhou no rosto a feição do desprezo. Quando Michelangelo estava pintando a Capela Sistina, se diz a história, né? Capela Sistina fica lá no Vaticano, aqueles afrescos que fica ali naquelas partes superiores, tem uma pintura da última ceia feita por Michelangelo, onde Jesus está no centro e ao lado dele estão todos os discípulos, estão os seus discípulos. E ele estava pintando cada um dos discípulos do Senhor, e então ele fez todos e faltava o Judas. E o Judas ainda não... Ele desenhou o corpo e o último era o Judas. E ele não sabia que rosto que ele ia dar para o Judas. Qual seria a cara do Judas? Para cada um ele conseguiu dar o rosto. Mas para o Judas ele não conseguiu. Então Michelangelo saiu pelas avenidas de Roma, andou pelo comércio, pelo mercado, pelas ruas, foi ao porto, andou de um lado, andou para o outro, andou por vários dias, andou para lá e para cá, olhou um, olhou o outro, e alguém perguntou, o que você está falando? Eu estou procurando o rosto do Judas para colocar lá. Porque ele precisava saber qual era a feição que se encaixava ali. E isso é doído. Porque o Davi sabia qual era o drama da alma dele. Davi sabia qual era o rosto do desprezo. Ele sabia. Ele tinha intimidade com o rosto do desprezo. Ele conviveu com o rosto do desprezo dentro de casa. Ele não precisou ir nas ruas como Michelangelo, de um lado para o outro, para caçar o rosto do traidor, do desprezo. Não, ele sabia dentro de casa.
Ele conhecia o desprezo pelo rosto do seu irmão mais velho, pelo rosto do seu pai, pelo rosto do rei Saul. Ele tinha intimidade com essa expressão, com essa microexpressão. Ele sabia qual era aquele rosto. E a primeira coisa, porque tem coisa que pega, irmão. Tem coisa que pega pesado com a gente. Tem coisa que, irmão, tem coisas que fazem contra nós que atinge, porque a gente não é de ferro. Ninguém aqui é de ferro, de aço. Ninguém aqui é de aço. Ninguém aqui tem nervo de aço. Ninguém aqui tem peitoral de aço. Ninguém aqui é inexpugnável. Nenhum de nós aqui somos inatingíveis. Não, quem aqui é inatingível? Quem aqui tem sangue de barata, por acaso? Quem aqui que não sente a dor e o drama da alma, da própria alma, das questões dentro de família? Quem aqui que não sabe em detalhes essa dor do desprezo? E a primeira, é esse ponto que eu quero chamar vocês aqui hoje. Quando ele entrou no campo de guerra para enfrentar o Golias, o que o Golias fez? O Golias podia ter enfrentado ele corpo a corpo, ele ficou com medo. Ele ficou com medo da musculatura arrojada, do tamanho do homem zarrão, do brutamonte que era o Golias. Não. O Golias olhou para ele, viu e desprezou. Foi a primeira atacada. Tchá! Então, para enfrentar o Golias, ele teve que passar pelo desprezo. De novo. De novo. Mas a história vocês já sabem. Que nessa noite, o Espírito Santo, ao trabalhar aqui no coração de vocês, sabe que é difícil, mas há uma lição poderosa aqui. Há uma lição divina, há uma lição espiritual, há uma lição inspiradora para nós aqui nessa noite. Ao longo de cada uma das nossas vidas, nós vamos ter que também lidar com o desprezo. E às vezes, quando você estiver vivendo desprezo, quem nos despreza quer fazer com que a gente se sinta um trapo, um lixo, um nada. Que é como se a gente sentisse que a nossa existência não serve para nada. Mas eu quero que você, em cada momento, você tenha firme no teu coração de que Deus tem algo especial para você. De que você é amado do Senhor. Louvado seja Deus. O nome Davi significa amado. Amado. Amado de Deus. Ele sofreu o desprezo dos homens. Nosso Senhor, Jesus, também foi desprezado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, homem de dores e desprezado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sabe o que é isso. E é por isso que Ele nos acolhe, para colocar bálsamo em nossas feridas e nos ajudar a erguer a cabeça e saber que a honra vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Davi falou assim, você vai saber que tem Deus em Israel. Você vai saber que essa luta que eu estou enfrentando não é minha, ela é do Senhor. E hoje você vai cair na mão, porque não tem como parar de pé.
quem age com desprezo